Atenas em guerra. No século V a.C., os gregos viviam em guerra. Agora, por que isso aconteceu? Vamos ver. Os persas. Os persas, como nós vimos nos capítulos anteriores, eles estavam numa política de dominação. Dominava vários territórios. E uma das formas que fizeram com que ele se tornasse um império tão grande e tão poderoso foi justamente a forma como eles conquistavam os povos dominados. Ele dominava um determinado território, e aquele território ele poderia seguir sua religião, poderia seguir também sua política, porém, o território dominado deveria pagar impostos ao imperador persa. Mas os gregos, sendo dominados pelos persas, não concordavam em pagar impostos e também não estavam gostando nada da forma que os persas estavam adentrando a política dos gregos. Foi então que surgiu as guerras médicas. Os gregos, insatisfeitos com tudo isso, liderado por Mileto, resolveu então combater os persas. Os persas entraram com cerca de 50 mil homens. Porém, apesar de ter deixado a cidade de Mileto em pedaços, os gregos acabaram ganhando. Claro que os persas não desistiram por aí. Eles tentaram novamente, agora com 250 mil homens. Porém, Atenas e Esparta havia se unido contra os persas. E eles saíram perdendo novamente. Bom, as consequências das guerras médicas podem ter sido boas ou ruins. Os gregos perceberam que a união fazia força. Nesse sentido, Atenas então criou uma confederação, conhecida como Confederação de Delos, que consistia em reunir várias polis, incluindo Esparta, para numa situação de guerra poderem se defender e também para que elas pudessem também se reconstruir. Bom, acontece que para participar da Confederação de Delos era preciso pagar impostos a Atenas e também Atenas contribuiria com a implantação da democracia nas outras polis que faziam parte da Confederação de Delos. Os impostos cobrados por Atenas, na verdade, estavam sendo utilizados para reconstruir Atenas. Então, Atenas aproveitou todos esses impostos para reconstruir a sua própria cidade. Então, entrou no período clássico grego, no qual Atenas construiu tribunais, mercados, templos, ginásios, teatros. Diante de tudo isso, Esparta simplesmente saiu da confederação e criou a sua própria confederação, conhecida também como Liga do Peloponeso. Em resumo, Esparta liderava a Liga do Peloponeso, enquanto Atenas liderava a Confederação de Delos, cada um com a sua união de polis gregas, cada um com seu grupo de polis gregas. Então, a Liga do Peloponeso de Esparta e a Confederação de Delos, que era de Atenas, praticamente as duas polis que antes foram amigas para derrotarem os persas, agora se tornaram inimigas. Isso tudo porque elas começaram a competir economicamente, politicamente, militarmente também. E aí deu origem então à Guerra do Peloponeso. Devido a essa competição que acontecia entre Esparta e Atenas, elas começaram a lutar uma contra a outra. Bom, como acabou essa guerra? A guerra, na verdade, aconteceu entre 431 a.C. e 404 a.C. Os espartanos resolveram, então, pedir ajuda aos persas para derrotarem Atenas. Bom, e eles conseguiram. As consequências da Guerra do Peloponeso foi o seguinte: a Esparta saiu vitoriosa e se tornou uma grande potência grega. Porém, as cidades gregas ficaram completamente endividadas e também desprotegidas e completamente desunidas também. Isso permitiu que outro grupo que estava dominando territórios nas proximidades tomassem também as polis gregas. Estou falando dos macedônicos. Nessa época, o rei Filipe II já estava tomando um grande território aí da Europa. E ele acabou chegando nessa região aí da Grécia. Foi quando ele conseguiu dominar todo esse território grego. E quando Filipe II conseguiu dominar o território grego, pela primeira vez na história, as polis gregas estavam sob o domínio de uma pessoa só, sobre um governo só, sem nenhum tipo de variação. Bom, Filipe II acabou sendo assassinado.
e quem assumiu foi seu filho, Alexandre, muito jovem na época, inclusive. Também conhecido como Alexandre o Grande, porque ele conseguiu dominar uma grande quantidade de terra. Bom, quando Alexandre ele praticamente assume esse poder e domina em poucos meses uma grande quantidade de terra, ele cria várias cidades chamadas Alexandria em seu nome, e ele passa também a valorizar a filosofia. Bom, a Alexandria no norte da África passou então a ser o centro do saber. Nessa região, um dos territórios que foram dominados por Alexandre, praticamente ele levou a filosofia e a cultura grega. Como tinha muitos especialistas e a maior biblioteca do mundo estava na cidade de Alexandria, praticamente o centro do saber deixou de ser Atenas e passou a ser Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande. Além disso, Alexandre construiu um porto com um farol, que é considerado hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo.